Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos estudar nessa aula um resumo dos principais conceitos do capítulo de eletrofisiologia, ok? A eletrofisiologia é o estudo da parte elétrica da condução cardíaca que no final nos ajudam a compreender o próprio eletrocardiograma. Então, nós vamos revisar nessa aula os principais itens relacionados à eletrofisiologia. Para começar, vamos revisar o sistema de condução elétrica do nosso coração. Então, esse é um desenho que representa cada um dos elementos do sistema de condução elétrica. Para começar, aqui o nó sinusal. Nó sinusal é o lugar no nosso coração onde eu tenho um grupo de células marca-passo com a possibilidade de espontaneamente desencadearem um impulso cardíaco. Então, o potencial de ação aqui das células marca-passo do nó sinusal, ele é espontâneo. Elas sozinhas geram ondas de despolarização e acabam espalhando para o coração esse impulso elétrico. Graças a esse impulso elétrico, que a célula do miocárdio libera o cálcio, e aí nós temos a contração cardíaca. Então é a parte elétrica que vai se suceder à parte mecânica do funcionamento do nosso coração. A onda de despolarização que nasce aqui no nó sinusal percorre o átrio direito por contiguidade. E ela usa um fascículo chamado fascículo de Bachmann para atingir o átrio esquerdo. Depois dos átrios despolarizados e, portanto, vão ter contraído, ela chega no nó atrioventricular. O nó atrioventricular tem uma grande propriedade, a propriedade de diminuir a velocidade do impulso cardíaco. Na verdade, o nó atrioventricular diminui cerca de 100 vezes o impulso cardíaco. Por que isso é importante? Do ponto de vista mecânico, dá tempo dos átrios contraírem, depois os ventrículos contraírem. Então, essa harmonia da contração do átrio e dos ventrículos é graças à diminuição da velocidade do impulso do nó atrioventricular, ok? Aqui eu vou puxar um pouco para cima, para a gente poder ter a dimensão do zoom. Depois do impulso passar pelo nó atrioventricular, ele passa pelo feixe de His, ramos esquerdo e ramo direito. E por fim, teve toda a despolarização do nosso coração, ok? Então esse é o estudo do sistema de condução. Esse slide, que é um slide muito bonito, mostra o sistema de condução dissecado. Esse é o feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo e as suas fibras de Purkinje. Só para a gente poder relembrar e avaliar como que funciona o sistema de condução. Pessoal, depois que aquele sistema de condução percorreu todo o coração, ele causou a alteração da polaridade do meio extracelular e gerou com isso um vetor elétrico. Na verdade, essa grandeza física é de um momento elétrico, tá? Que é o vetor que aparece numa teoria do dipolo. Fora da célula, né, que o meio extracelular era predominantemente positivo, conforme eu tenho a troca de polaridade, porque chegou a onda elétrica, né, e tem o potencial de ação, que a gente vai falar daqui a pouco, aparecem os vetores. Tem um vetor que aparece quando os átrios contraem, um vetor que aparece quando os átrios relaxam, um vetor que aparece quando os ventrículos contraem, um vetor que aparece quando os ventrículos relaxam, tá? O vetor que aparece quando os átrios contraem, se nós pusermos um eletrocardiógrafo, ele vai detectar e vai gerar onda P. O vetor do relaxamento dos átrios é pequeno, não tem expressão eletrocardiográfica e aparece junto com o vetor dos ventrículos, que quando captado dá o complexo QRS. E por fim, o vetor do relaxamento da repolarização dos ventrículos, P, é detectado pela máquina e forma a onda T. Então, onda P, despolarização dos átrios, QRS, despolarização dos ventrículos, onda T, repolarização dos ventrículos, e forma o nosso eletrocardiograma. Potencial de ação é um gráfico
que representa a mudança de polaridade dentro da célula. Isso também cai nas provas, por isso que a gente trouxe para vocês na aula de eletrofisiologia e aqui no resumo. Olha só, a célula em repouso tem uma polaridade de menos 90 milivolts. Tá? É possível em laboratório colocar micropipetas de vidro e testar essa polaridade. Bom, a célula está em repouso. Quando chega a onda elétrica, começa o potencial de ação. Nesse potencial de ação, a primeira fase, chamada fase 0, que é esta que está aqui no gráfico, tem abertura de canais de sódio e a entrada, pessoal, vou voltar para a gente, ó, abertura de canais de sódio e a entrada muito grande de íons positivos, que leva de menos 90 para mais 30. Então essa é a fase 0. Logo depois, o que vai acontecer na fase 1 é que fecha os canais de sódio e abrem a permeabilidade ao potássio. Então, fecha o canal de sódio, para de entrar sódio, mas aumenta a permeabilidade ao potássio. Sai potássio. Então, se sai íon positivo, ele vai saindo, indo em direção ao zero, até chegar bem próximo de zero e começar a fase 2, chamada fase de platô. Aqui no gráfico, é nessa região. E por que ele é um platô? Porque continua saindo potássio, mas começa a entrar cálcio. Então, continua saindo íon positivo, mas entra íon positivo, ele fica num platô. Então, vamos recapitular, ó. Fase 0, entra muito sódio, positivo. Fase 1, para de entrar sódio e sai potássio. Ele sai positivo em direção ao zero. Platô, começa a entrar cálcio e balancear com a saída do potássio. Então fica tudo equilibrado. Depois, a fase 3 é uma fase que eu vou ter a repolarização. Eu vou de novo levar a célula para uma condição negativa. Como? Aumenta muito a condutância do potássio. E com isso sai muito potássio da célula. E a célula chega perto de menos 90. Depois, na última fase, que é a fase 4, é a fase do repouso. Só que neste repouso, a célula está repleta de sódio e com pouco potássio, que é o oposto do normal. Repleta de sódio porque entrou na fase 0. Com menos potássio porque ele saiu na fase 3. Então entra em ação a bomba sódio-potássio ATPase, que vai reestruturar o meio intracelular. Ok? E depois, pessoal, tudo isso vai convergir para o nosso eletrocardiograma. Então, este é um eletrocardiograma de 12 derivações, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. E embaixo, o D2 longo. Qual é a sequência que a gente olha um eletrocardiograma normal? Primeiro, vamos olhar a idade do paciente, vamos olhar a padronização do papel. Essa linha tracejada escura tem que cobrir 10 quadradinhos, é o padrão N. Ele significa que cada 1 milivolt detectado pelo eletrocardiógrafo, ele inscreveu em 10 quadradinhos. Tomem cuidado, se essa marca estiver em 5 quadradinhos, é o N sobre 2. Ele diminuiu pela metade o tamanho das ondas. Se essa marca estiver em 20 quadradinhos, é o 2N. Ele dobrou o tamanho das ondas, ok? Depois vai ver aqui, ó, para o D2 longo, aqui embaixo. No D2 longo, o que a gente vai olhar? 5 fatores. Primeiro, é um ritmo sinusal? Segundo, qual é a regularidade? Terceiro, qual é a frequência cardíaca? Quarto, características da onda P e 5 características do QRS. Então, pessoal, olha só, se a gente for analisar aqui embaixo o D2 isoladamente, eu dei um zoom para vocês, ó, tá vendo, ó? Vamos dar aqui, ó, analisar o D2 isoladamente. Primeiro item, é um ritmo sinusal? Como é que eu respondo essa pergunta? Eu vou seguindo, ó. Um ritmo sinusal é definido pela presença de ondas P positivas em D2, seguidas de QRST em todos os batimentos. Portanto, sim, ritmo sinusal. Item número 2, é regular? Ele é regular.
né? Olha só, ele não precisa ser neuroticamente regular. Variação de pequenos quadradinhos é aceitável e até desejável, tá? Tem pessoas que batem igual o relógio perfeitamente na mesma regularidade e isso é perigoso. Chama baixa variabilidade do RR. É um dos fatores de risco de morte súbita rítmica. Então, não tem problema variar 1, 2 quadradinhos de um batimento para o outro. Terceiro item, frequência cardíaca. 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre dois complexos QRS, ok? Quarto item, características da onda P. A onda P tem que ter uma duração de no máximo 2,5 quadradinhos e uma altura de no máximo 2,5 quadradinhos. Por fim, intervalo PR. Começo da P, começo do QRS. Tem que ter de 3 a 5 quadradinhos. Menos de 3, pré-excitações, como a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mais de 5, bloqueios AV. Vi 5 elementos no D2 longo. Depois, eu saio do D2 longo e venho aqui, ó, para as derivações clássicas. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Basicamente aqui eu vou ver o eixo. Então como é que eu analiso o eixo? Vejo o complexo QRS positivo em D1, positivo em AVF, colocando na rosa dos ventos, está entre 0 e 90 graus. Eu devo percorrer todos os batimentos para ver se o QRS está estreito, menos de 2,5 quadradinhos, para ver se o segmento ST está nivelado, para ver se existem presença de ondas Q patológicas e assim por diante. Depois, vamos analisar as derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nas precordiais, que são as perinhas que a gente coloca no precórdio, ela vai começar olhando a massa ventricular esquerda lá atrás, por isso que ela vai começar negativa, a onda R vai aumentando, a onda S vai diminuindo, porque a perinha vai andando, e ela vai olhar de frente, aqui atrás, o ventrículo esquerdo. Da mesma forma, procuro ondas Q patológicas, vejo a nivelado do segmento ST e percorro para ver se ele tem esse padrão da onda R que vai aumentando e o S que vai diminuindo, ok? Estudando os vetores cardíacos em detalhe, a gente consegue saber cada pedacinho do QRS a que parte do coração corresponde, tá certo? Isso está na nossa aula completa, mas aqui para o resumo, esses são os conceitos fundamentais que eu quis trazer para vocês, ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.